Vamos continuar com a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos no Madhya Lila, que é o meio do livro, capítulo 8, a conversa de Mahaprabhu com o Ramananda Roy. Esse livro foi escrito por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, traduzido para o inglês por Aseva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e ele também comentou os versos. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. E eu vou olhando aqui no Facebook. Eu vou verificar aqui que no aparelho está dizendo que o vídeo foi encerrado. Vou verificar aqui que o aparelho está falando besteira porque o celular está ao vivo. Então vamos continuar a leitura. De onde paramos, nós não lemos o Sri Chaitanya Charitamrita desde sábado de manhã. Então vamos continuar a partir de onde paramos. Vou procurar aqui até onde eu li. Estamos lendo um comentário grande aqui de Prabhupada. Eu vou ler primeiro o verso para continuar o comentário. E aí o verso é: então, Sri Chaitanya Mahaprabhu... Deixa eu colocar o microfone mais próximo. Então o verso fala... Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Ramananda Roy: de todas as atividades gloriosas, qual é a mais gloriosa? Ramananda Roy, ele respondeu: o prazer da maior fama e glória é aquele que tem a reputação de ser o devoto do Senhor Krishna. Então, qual é a atividade mais gloriosa? É ser um devoto de Krishna. Não tem nenhuma glória comparada a isso. Aquele que tem a glória de ser um presidente de uma grande empresa, o outro que tem a glória de ser milionário, o outro que tem a glória de ser bonito ou bonita, de ter inteligência, isso aí não se compara à glória de ser um devoto de Krishna. E aí tem vários aqui versos que Prabhupada está comentando, então vamos continuar aqui a partir desse daqui. O verso fala o seguinte: eu não aspiro nascer como um Brahmana, caso esse Brahma não seja um devoto do Senhor Supremo. Contentar-me-ei simplesmente com nascer como um inseto, caso me seja dada a oportunidade de permanecer na casa de um devoto. Então aqui, esse verso fala o seguinte: não importa, eu não quero nascer como um Brahma, como um Brahmana, na verdade, né? Eu não quero nascer como um Brahmana, eu quero nascer como um devoto, ou eu ficarei contente mesmo, simplesmente, por eu nascer como um inseto que more na casa de um devoto. Veja só o que o verso fala: existem
muitos versos semelhantes no Srimad Bhagavatam, especialmente os versos 3, 25, canto 3, capítulo 25, verso 38, canto 4, capítulo 24, verso 29, canto 4, capítulo 31, verso 22, canto 7, capítulo 9, verso 24 e canto 10, capítulo 14, verso 30. Foi o Senhor Shiva quem disse: não conheço a verdade sobre Krishna, porém, um devoto do Senhor Krishna, ele conhece toda a verdade. De todos os devotos do Senhor Krishna, Prahlada é o maior. Assim de Prahlada, supõe-se que os Pandavas sejam mais avançados. Acima dos Pandavas estão os membros da dinastia Yadu, que são ainda mais elevados, mais avançados. Na dinastia Yadu, Uddhava é o mais avançado. E acima de Uddhava estão as donzelas de Vraja, Vrajadan, as próprias Gopis. No Brihadi Vamana Purana, o Senhor Brahma, ele diz abrigo. Então, aqui antes de ler isso daqui, tem uma sequência de quem é mais avançado. Não são todos iguais, ninguém é igual ao outro, nem no mundo material, nem no mundo transcendental, ninguém é igual. Esse negócio de igualdade é uma visão mundana totalmente errada. Nunca seremos iguais a ninguém, nós somos indivíduos, um diferente do outro, em termos de avanço espiritual também. Tudo é diferente, nada é igual. Então, tem uma sequência, né? Como diz aqui, o mais elevado é Prahlada Maharaj, mas mais elevado que Prahlada Maharaj são os Pandavas. Mais elevado que os Pandavas são os da dinastia Yadu, e o mais elevado da dinastia Yadu é Uddhava, que é o amigo mais querido de Krishna e do Dwaraka. E mais elevado do que Uddhava são as Gopis, as donzelas de Vraja, de Vrajadan. Então tem uma sequência de elevação espiritual. No mundo transcendental não há estagnação também. Aqui no mundo material, se você faz serviço a Deus corretamente, sob a guia do Guru, você vai avançando espiritualmente. E no mundo transcendental também existe o avanço espiritual. Não é que você vai chegar lá algum dia e vai ficar eternamente naquela posição. Você pode mudar de posição lá sim. Lá existem vários planos, cada um com um avatar de Krishna. E cada plano tem um nível de elevação espiritual, um nível de raça, de relacionamento. Então, lá, as Gopis, no mundo transcendental, as Gopis são as mais elevadas. E de todas as Gopis, claro, tem Vishaka Devi, Lalita Devi e Shrimati Radharani, é a mais elevada. Nenhuma alma no mundo transcendental é mais elevada do que Shrimati Radharani. Ninguém. Nunca ninguém vai chegar a ser como Shrimati Radharani. As Gopis que são as mais elevadas, elas são expansões de Shrimati Radharani. Por isso também ninguém nunca vai chegar a ser Deus. Nunca ninguém vai chegar na posição de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ninguém, nenhuma alma vai chegar nessa posição. Deus é único. A suprema personalidade de Deus é Krishna. Todo o resto são expansões dele. Então a gente tem que compreender isso. Os Mayavadis têm uma concepção totalmente oposta e errônea sobre isso, mas Deus é supremo. Então o Senhor Shiva, ele diz aqui, né? Eu não conheço a verdade sobre Krishna, porém um devoto do Senhor Krishna, ele conhece toda a verdade. Quando é dito aqui verdade, o Senhor Shiva está falando, e devoto de Krishna é devoto puro.
É o devoto puro. O devoto puro conhece tudo sobre Krishna, conhece toda a Minaya, a verdade que descende. Nem o senhor Shiva conhece, mas o devoto puro conhece. Então aqui tem um outro verso que diz assim: pratiquei meditação e austeridade por 60.000 anos, só para entender a poeira dos pés de lótus das gopis. Mesmo assim, eu não pude entendê-las. Para não falar de mim, nem o senhor Shiva, o senhor Shesha e a deusa da fortuna, Lakshmi Devi, puderam compreendê-las, puderam compreender as gopis. No Adi Purana, a própria Suprema Personalidade de Deus, ele diz, o primeiro Purana, o senhor Brahma, o senhor Shiva, a deusa da fortuna e até o meu próprio eu não me são tão queridos quanto as gopis. Krishna fala, nem eu mesmo sou tão querido por mim como as gopis. Ninguém é mais querido por Deus, por Krishna, do que as gopis. De todas as gopis, Shrimati Radharani é a mais elevada. Rupa Goswami e Sanatana Goswami, eles são os mais elevados servos de Shrimati Radharani e do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que optam por servi-los são conhecidos como devotos Rupanugas. Então, aquele que serve Rupa e Sanatana Goswami são Rupanugas. O Chaitanya Charitamrita 127 faz a seguinte declaração sobre Srila Rupa Goswami Prabhu. Não se deve comparar as qualidades dos que ocupam o serviço do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, tais como reputação, austeridade, penitência. Ninguém pode se comparar ao devoto, aquele que faz serviço a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém pode se comparar àquele que tem a reputação, aquele que faz austeridade, aquele que faz penitência, aquele que tem o conhecimento, as boas qualidades. Tal é a perfeição de um devoto sempre ocupado ao serviço de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então a perfeição está naquele devoto que serve Mahaprabhu. Não existe perfeição maior, nenhum serviço, austeridade que você faça, penitência, nada se compara ao serviço a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, agora voltando para o livro, até agora eu li o comentário de Prabhupada, Se Bhaktivedanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou, dos muitos capitalistas que possuem grandes riquezas, qual é o mais elevado? Mahaprabhu pergunta. Ramananda Roy, ele responde, o maior capitalista é aquele que é mais rico em amor por Radha e Krishna. Aí tem um comentário de Prabhupada aqui. Nesse mundo material, todos estão tentando adquirir riquezas para satisfazer os sentidos. Na verdade, ninguém se importa com nada senão adquirir posses materiais e mantê-las. De um modo geral, aceitam-se os abastados como as personalidades mais importantes neste mundo material. Mas, ao compararmos um homem de fortuna material a alguém rico em serviço devocional, a Radha e Krishna, verificamos que
o último, aquele que serve Radha Krishna, é o maior capitalista, é o que tem mais fortuna. Segundo o Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 39, verso 2, aí tem o capítulo aqui do Bhagavatam, o verso, mas, como diz aqui Prabhupada, quem que é o mais afortunado? Aquele que é milionário, que fica acumulando posses, ou aquele que serve o casal divino Radha Krishna, Mahaprabhu? É claro que é quem serve Krishna Mahaprabhu, porque a fortuna dele é eterna. A fortuna do capitalista, ela é temporária. Ele pode perder nessa vida mesmo, ou no máximo, se ele tiver um karma bom, o máximo dele, ele vai perder tudo quando ele abandonar o corpo. Ele não leva R$1, $1, não leva nada para a próxima vida em riqueza material. Por isso o capitalista, por mais dinheiro que ele tenha, a pessoa que é o maior rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, ele não chega nem aos pés de alguém que tem alguma pequena fortuna espiritual. E como diz Prabhupada aqui, por que as pessoas querem tanto dinheiro? Por que as pessoas querem acumular dinheiro? Para desfrutar dos sentidos. O que adianta a pessoa ter bilhões e bilhões no banco? Ela tem aquele dinheiro, mas ela quer desfrutar dos sentidos. Algum dia ela vai querer gastar aquilo para desfrutar do paladar, da visão, do olfato, do tato, enfim, dos 5 sentidos e da mente também. Tem uma aula que eu li de Srilacharya Maharaj, ele fala, tem os 5 sentidos grosseiros e tem a mente, que é o 6º sentido. Então, todo mundo acumula dinheiro, acumula, para ter uma vida de prazer de sentidos. Mas um devoto que serve Radha Krishna, Mahaprabhu, ele é muito mais afortunado do que qualquer outro. Tem o verso do Bhagavatam, então, que diz o seguinte: o que é difícil para os devotos do Senhor Krishna, que é o abrigo da deusa da fortuna, embora tais devotos possam obter qualquer coisa, ó rei, eles não desejam nada. Então, o devoto do Senhor Krishna, ele pode obter tudo, mas ele não deseja nada para ele. A única coisa que um devoto de Krishna deseja é servir Krishna, é servir Radha Krishna, é servir Mahaprabhu. Eles podem adquirir tudo, mas eles não querem nada para eles. Nós vemos isso nos gurus genuínos. Eles não querem nada para eles, somente servir Deus. A vida deles é servir Deus, da hora que acorda, à hora que vai dormir. Nada para eles, nunca pensam neles. Srilacharya Maharaj era assim. Todos eles são assim, mas o que eu tive mais contato foi Srilacharya Maharaj. Ele não pensava nele, só pensava em servir. Servir. Acordava pensando em servir, ia dormir pensando em servir. 24 horas por dia. Então, ninguém tem mais fortuna do que um devoto desse. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou a Ramananda Roy, de todas as classes de sofrimento, qual é a mais dolorosa? E aí, Sri Ramananda Roy, ele falou, não conheço nenhuma infelicidade mais insuportável do que sentir saudade do devoto de Krishna. De todas as tristezas, de todo o sofrimento, qual é o maior? E aí Ramananda Roy falou, a saudade do devoto de Krishna. Por isso nós comemoramos no domingo o desaparecimento de Srila Govinda Maharaj. É muito triste, né? Perder o Guru, a saudade do Guru, a saudade de Srilacharya Maharaj. Quem conheceu Srila Siddhar Maharaj, a saudade dele, de Prabhupada, de Srila Bhaktisiddhanta. Então não há nada mais triste
do que você ter saudade de um devoto puro de Deus, um devoto puro de Krishna. A gente tem saudade quando morre até um cachorro, um gato, né? Um animal de estimação. A gente tem saudade de coisas assim pequenas, mas não existe sofrimento maior do que perder um devoto puro de Deus. Ramananda explica isso para Mahaprabhu. E aí tem um outro verso aqui que fala o seguinte. É outro verso do Bhagavatam. Comentário de Prabhupada. Deve-se considerar como uma pessoa muito infeliz alguém que não me adora, que está indevidamente apegado à família e que não se aferra ao serviço devocional. Então vou ler novamente aqui. Isso está no Śrīmad Bhagavatam, que fala o seguinte: deve-se considerar como uma pessoa muito infeliz. Então, a pessoa deve se considerar muito infeliz, alguém que não me adora. Isso é Krishna falando. Aquele que não adora Krishna, ele tem que se considerar extremamente infeliz. E aquele que é indevidamente apegado à família e que não se aferra ao serviço devocional. Então, o apego à família é uma infelicidade muito grande. Quem fala é o Śrīmad Bhagavatam. A pessoa se apega tanto à família que ela não consegue servir Deus. Ele não se aferra no serviço devocional a Deus. De modo semelhante, aquele que não se associa com os Vaishnavas ou que não presta serviço ao seu superior, ele também é uma pessoa muito infeliz. Então, são várias coisas que trazem infelicidade. Aquele que não serve Deus, aquele que está apegado à família e não serve Deus, aquele que não tem contato, não tem associação com Vaishnavas, e aquele que não serve alguém que é superior a ele, também é uma pessoa muito infeliz. Além disso, o Brihadi Bhagavatamrita, capítulo 1, 544, afirma: de toda classe de coisas desejáveis, experimentadas na vida de uma entidade viva, a associação com os devotos do Senhor Supremo é a maior. Tudo que é de toda classe de coisas desejáveis, a associação com os devotos do Senhor Supremo é a maior. O desejo maior tem que ser esse. Ao separar-nos de um devoto, mesmo por um momento, não podemos ter o prazer da felicidade. O que dá felicidade para nós é a associação com o devoto de Deus. Isso está no livro Brihadi Bhagavatamrita. Agora, voltando aqui para o Sri Chaitanya Charitamrita. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou a Ramananda Roy, de todas as pessoas liberadas, qual devemos aceitar como a maior? Quem é liberado, quem é o maior, o mais elevado? E Ramananda Roy, ele explicou: aquele que tem amor por Krishna alcançou a liberação máxima. Existem vários tipos de liberações, 5 tipos de liberação do mundo material, mas a mais elevada é aquele que se liberou porque ele tem amor puro por Krishna. Ele alcançou a liberação pelo amor puro por Deus. Aí tem um comentário para Prabhupada. O Śrīmad Bhagavatam, canto 6, capítulo 14, verso 5, ele diz: ó grande sábio de muitos milhões de pessoas liberadas e de milhões
que alcançaram a perfeição, apenas um é o devoto do Senhor Supremo, é o devoto de Narayana, e é raríssimo, isso é raro. Na verdade, é a pessoa mais perfeita e pacífica. Então, de todos os que são liberados, de milhões de pessoas liberadas, de milhões que alcançam a verdade, a perfeição é do devoto do Senhor Narayana, de Deus, de Krishna. Tem um outro verso que diz o seguinte: de 10 milhões de trabalhadores normais, carnes, trabalhadores frutivos, de 10 milhões vai ter um sábio. Uma pessoa sábia, uma pessoa tem uma sabedoria. De 10 milhões de sábios, um vai ser liberado. E de 10 milhões de pessoas liberadas, de almas liberadas do mundo material, um é o devoto de Krishna. E o mais elevado, como foi dito aqui, que Mahaprabhu perguntou para Ramananda Roy, o mais elevado é o devoto de Krishna. A liberação maior é aquele que ama Krishna puramente. Não tem ninguém mais elevado do que ele. A seguir, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou a Ramananda Roy, dentre muitas canções, qual canção nós devemos considerar como a verdadeira religião das entidades vivas? E Ramananda Roy, ele explicou aquela canção que descreve os romances amorosos de Shri Radha e Krishna. É superior a todas as demais canções. Aí tem um comentário de Prabhupada aqui. Como se afirma no Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 33, verso 37, o Senhor Krishna, ele descende do mundo transcendental para o mundo material, aparentemente como um ser humano. E ele manifesta os seus passatempos transcendentais em Vrindavana, de modo que a alma condicionada, ela sinta-se atraída ao ouvir as suas atividades transcendentais. Proíbe-se estritamente aos não devotos de participarem de canções em louvor aos romances amorosos. Então, veja só o comentário de Prabhupada, isso é muito importante, né? Prabhupada está comentando, vou ler novamente essa parte. Então, Krishna, ele vem num corpo humano, aparentemente, né? E ele tem as atividades dele. Por que Prabhupada está falando isso? Porque foi dito aqui no Sri Chaitanya Charitamrita que as canções mais elevadas são dos romances de Radha Krishna, o Radha Krishna Lila. Mas Prabhupada está fazendo uma observação muito importante aqui. Ele fala, proíbe-se estritamente aos não devotos. Quando ele diz não devoto, nós não somos devotos. Alguns se consideram devotos, nós não somos devotos. Devoto é o devoto puro. Então, é proibido, estritamente proibido aos não devotos de participarem de canções em louvor aos romances amorosos de Radha e Krishna, a não ser da parte de um devoto. É muito perigoso ouvir as canções sobre os passatempos de Radha e Krishna, as quais foram escritas por Jayadeva Goswami, a Jayadeva Goswami.
Chandidasa e outros devotos elevados. O senhor Shiva, ele bebeu um oceano de veneno, mas não se deve imitar isto. Antes de mais nada, é preciso tornar-se um devoto puro do Senhor Krishna. Veja só, Prabhupada falando, somente então pode-se passar a ouvir as canções de Jayadeva Goswami e saborear a bem-aventurança transcendental. Se alguém só fizer imitar as atividades do Senhor Shiva e beber o veneno, com certeza acabará morrendo. As conversas entre o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy destinavam-se apenas a devotos avançados. Quem estiver na plataforma mundana e estudar essas conversas a fim de apresentar alguma tese, como faz um PhD, não será capaz de compreendê-las. Ao invés disso, essas conversas, elas terão um efeito venenoso. Então, isso é muito importante, esse verso de Prabhupada aqui, o comentário, na verdade, de Prabhupada, como ele diz, as canções de Radha Krishna, que são as mais elevadas, os passatempos amorosos dele, não são para nós. Nós não somos devotos puros. Isso daqui vai atrapalhar muito a nossa vida devocional. Pode tirar nós da vida devocional. Se começarmos a cantar, ler essas canções, e não só as canções de Jayadeva Goswami e outros devotos, muito elevados que fizeram elas, mas ler passatempos íntimos de Radha Krishna. Não é para nós isso. Não é para nós escutar, nós não estamos preparados. Da mesma forma, Srila Char Maharaj e Srila Govinda Maharaj, eles davam o exemplo de uma criança. Você pega uma criança, por exemplo, que está estudando, sei lá, no ciclo básico, né? Acho que o fundamental é o primeiro, né? O ensino fundamental ou básico, eu não sei qual que é o primeiro. A criança está lá estudando. Você não pode chegar lá com cálculo de física avançado. Você não pode chegar lá com cálculo de matemática avançado. Você não pode chegar com algo que a pessoa não está preparada, a criança não está preparada. E nós somos crianças na vida espiritual. Se nós escutarmos essas canções, se nós cantarmos essas canções, se nós ficarmos lendo Passatempos de Radha Krishna, Gita Govinda e outros livros, isso vai afundar nossa vida devocional. Vamos transpor tudo que acontece lá para o mundo material, e esse é o perigo. Nós não estamos qualificados para isso. Tem etapas a serem perseguidas. Tem etapas, nós temos que ir etapa por etapa, e isso é totalmente condenável, como diz aqui Srila Asebhaktivedanta. As pessoas querem ouvir passatempos de Radha Krishna, não é apropriado. Como disse Prabhupada em textos anteriores aqui, nenhum passatempo em Vrindavana nós temos que ficar lendo nem escutando. Então, se você está escutando uma aula, a pessoa está lá dando uma aula e ela começa a falar de Radha Krishna, de passatempos íntimos. Não é apropriado, isso não pode ser falado em público. Aqui nós lemos algumas coisas aqui, né, da conversa aqui de Ramananda Roy com Mahaprabhu, que eram mais ou menos confidenciais. Mas ninguém ficou dando aula sobre isso. Foi lido e nem comentado. Leu e acabou. Está lá, está no livro, então nós lemos. Mas ficar dando aula, abrir a aula e ficar falando de Radha Krishna, das Gopis, como que eles vivem, como que é os passatempos nas cavernas de Govardhana. Se alguém está fazendo isso, não é apropriado nem nós escutarmos. O problema é dele. Se alguém está dando aula desse tipo, o problema é dele, mas nós não devemos ouvir isso. Não devemos ouvir isso porque pode atrapalhar a nossa vida devocional. Isso vai confundir
nós, Maya vai pegar nós e vamos começar a ficar pensando naquilo, mas com um olhar mundano. Um devoto puro, ele não tem olhar mundano, mas nós temos. Como disse Silachara Maharaj um dia na aula, um devoto perguntou sobre um passatempo íntimo de Radha Krishna. O devoto perguntou no Zoom para Silachara Maharaj. E ele falou, eu não posso falar sobre isso aqui. Tem muita gente aqui, ele falou, e você também não está qualificado para ouvir. Ele falou, você se passar uma garota bonita na tua frente agora, você vai ficar pensando nela o dia inteiro e você vai querer namorar com ela. Como que você pode querer ouvir um passatempo de Radha Krishna íntimo se você ainda tem essa luxúria tão grande? Nós somos luxuriosos, nós não podemos, não estamos no estágio ainda de escutar isso. Um guru genuíno, ele não tem luxúria. Um devoto puro de Deus, um guru genuíno, ele não tem luxúria. Como já foi falado de Ramananda Roy, enfim, que estava treinando as dançarinas, ele não tem nenhuma luxúria. Srila Govinda Maharaj não tem nenhuma luxúria. Srila Siddhartha Maharaj, Silachara Maharaj, Silatila Kaniriha Maharaj, nenhuma luxúria. Mas nós temos, então não é para nós isso. Se alguém começar a te passar textos assim, ou ficar, por exemplo, também uma coisa super importante, né? Silachara Maharaj, todo o nosso Guru Varga, falava para tomarmos muito cuidado e não nos associarmos com aquele que fica falando Radhe Radhe. Tem pessoas que têm a mania, encontra o outro, fica Radhe Radhe, vai no Facebook e coloca lá Radhe Radhe. Isso não é para nós. Nós não temos nenhuma capacidade de colocar o nome de Shrimati Radharani na nossa boca. Então, é perigoso isso. Se afaste de quem... Primeiro você explica para a pessoa, porque tem muita gente falando isso sem saber o que está falando. Mas se a pessoa falou, não, meu guru falou que é assim, meu guru falou que é para fazer isso, se afaste. Não é boa associação. Isso é sarradismo. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele fez um voto de não se aproximar a menos de 30 metros de um sarraja, de um mayavadi e de um sarraja. Então, sarradismo não é nada apropriado nós andarmos com pessoas sarrajas. Pessoas que acham que são as golpes, pessoas que acham que são Krishna, pessoas que imitam eles, isso aí é muito perigoso. Então temos que tomar muito cuidado porque nós somos frágeis. Continuando aqui a leitura, de todas as atividades benéficas e auspiciosas, Mahaprabhu pergunta, qual é a melhor para as entidades vivas? Quais são as melhores atividades benéficas e auspiciosas? E aí Ramananda Roy, ele explica, a única atividade auspiciosa é associar-se com os devotos de Krishna. É a única atividade auspiciosa e benéfica para nós. Então, Prabhupada comenta aqui, o Śrīmad Bhagavatam, capítulo 11, verso 2, canto 11, capítulo 2, verso 30, ele diz o seguinte, queremos perguntar-te qual é a mais perfeita atividade benéfica. Acho que neste mundo material, a associação com os devotos, mesmo que por um instante, é o maior tesouro para a espécie humana. Então, veja só, a associação com os devotos, mesmo que seja por um instante, é o maior tesouro que nós podemos ter. Então, Sadhu Sangha é extremamente importante. Por isso, Silachara Maharaj sempre falava, você tem que ir no mínimo, no fim de semana no templo, cantar junto, se associar com os devotos, no mínimo uma vez por semana. A importância da associação com devotos é a maior fortuna, é a atividade auspiciosa maior, é a associação com devotos. E aqui, como foi falado aqui, o Śrīmad Bhagavatam diz isso no canto 11. É o maior tesouro para os devotos,
para a espécie humana é ficar, nem que for somente por um instante, na associação. O outro verso diz assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou também, de que se devem lembrar constantemente todas as entidades vivas. O que nós devemos nos lembrar constantemente? E Ramananda Roy, ele falou, o principal objeto de lembrança sempre será o santo nome do Senhor, as suas qualidades e passatempos. Então, o que nós temos que nos lembrar sempre, constantemente, do santo nome de Krishna, dos passatempos de Krishna e também das qualidades de Krishna. O tempo todo temos que lembrar, enfim, lembrar de Krishna, porque o santo nome não há diferença entre o santo nome e Krishna. E lembrar dele é uma das práticas devocionais. Smarana. Smarana é lembrar. Vishnu Smarana, lembrar de Vishnu, lembrar de Krishna. Então, essa é a lembrança maior que nós temos que ter, a principal. Lembrar sempre de Krishna, dos passatempos dele, das qualidades dele e do santo nome dele. E aqui tem um comentário de Prabhupada, ele fala assim, o Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 2, verso 36, afirma, Shukadeva Goswami, ele concluiu, o dever da entidade viva é sempre lembrar-se da suprema personalidade de Deus, em todas as circunstâncias. Todos os seres humanos devem glorificar o Senhor Supremo, lembrar-se dele e ouvir sobre ele. A lembrança sobre ele, ouvir sobre ele Deus. Isso é o mais importante. É o dever de toda entidade viva. Quem fala isso? Shukadeva Goswami. Por isso, Krishna fala no Bhagavad Gita, no capítulo 12, que é Bhakti Yoga, devoção. Ele fala, se eu não me engano, é verso 10 e 11 do capítulo 12 do Bhagavad Gita. Ele fala, aquele que não consegue lembrar de mim o tempo todo, ele pode me servir. Ele pode dar a sua energia para me servir. Aquele que não consegue me servir, não consegue dar energia para me servir, e serve quem? O mundo material, ele trabalha, me dê o fruto do seu trabalho. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Então, o principal que é lembrar dele o tempo todo, das atividades, dos passatempos, enfim, do santo nome. Se você não consegue fazer isso, então sirva a ele. Faça serviço a ele o tempo todo. Se você não consegue servi-lo, então o que você faz? Dê o fruto do seu trabalho material para ele. O que significa isso? A riqueza, os bens materiais, o dinheiro. Krishna fala isso no capítulo 12 do Bhagavad Gita. Então aqui, da mesma forma, temos que lembrar das qualidades de Krishna, lembrar do santo nome dele, lembrar dos passatempos dele, o tempo todo. O outro verso diz aqui, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou novamente, fez outra pergunta a Ramananda Roy. Dentre as muitas espécies de meditação, qual é a que deve ser feita por todas as entidades vivas? Qual a meditação que deve ser feita? E aí, Srila Ramananda Roy, ele fala, o dever principal de toda entidade viva é meditar nos pés de lótus de Radha e Krishna. Isso é uma das práticas devocionais, das 64 práticas. Quando a gente lê lá, está escrito meditar. E eu perguntei para Silachara Maharaj numa aula, meditar em quê? E ele falou, nos pés de lótus de Radha Krishna. Essa é a principal meditação que nós temos que fazer. Meditar nos pés de lótus de Radha Krishna.
E aí, Prabhupada, ele comenta aqui, ele fala assim, o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 14, ele afirma que Shuta Goswami, ele respondeu aos sábios liderados por Saunaka. Todos devem ouvir muito atentamente os passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Devem também glorificar as suas atividades e meditar nele regularmente. O Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele indagou onde deve viver a entidade viva, abandonando todos os outros locais, aonde é o local que a entidade viva deve viver. E aí Ramananda Roy, ele explica, no lugar sagrado conhecido como Vrindavana ou Vrajabhumi, onde o Senhor ele realizou a sua dança da raça. E aí tem um comentário de Prabhupada aqui. Segundo o Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 47, verso 61, diz o seguinte, que eu me torne uma das ervas e plantas de Vrindavana para ser pisado pelas gopis, abandonando todas as ligações com a família e amigos, e decidido a adorar os pés de lótus de Mukunda. Todos os grandes santos, peritos, estudiosos da literatura védica buscam alcançar tais pés de lótus. Então, esse é o lugar mais importante. Aqui está dizendo ser uma erva, uma planta de Vrindavana, lugar mais elevado. Esse é o lugar mais elevado. Mas, como diz os gurus também, aonde tem um devoto puro é Vrindavana. Aonde está um devoto puro é Vrindavana. Por isso se torna um local de peregrinação. Onde tem um devoto puro, se torna um lugar de peregrinação. Não precisa ser Vrindavana especificamente aquele local. Se o guru está em qualquer lugar do mundo, lá é Vrindavana. Guru genuíno, claro. Então, aqui está dizendo ser uma folha, ser uma grama, ser uma planta nesse local transcendental. E Uddhava falou isso no canto 11 do Bhagavatam. Ele falou, quando ele foi lá conversar com as gopis em Goloka Vrindavana, ele viu o amor que elas têm por Krishna. E ele falou, eu quero ser uma folha de grama para vocês pisarem em mim, para eu receber a poeira dos seus pés de lótus. Uddhava, o devoto mais querido de Krishna em Dwaraka, o amigo mais querido de Krishna em Dwaraka, como foi dito hoje, aqui foi lido, Uddhava é o mais querido de todos da dinastia Yadu. Uddhava é o mais querido. Acima de Uddhava, as gopis. E Uddhava queria ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana, sair de Dwaraka, onde ele é o melhor amigo, ser uma folha de grama para receber a poeira dos pés de lótus das gopis. De tão elevado que é o mundo transcendental em Goloka Vrindavana, de tão elevada que são as gopis. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Amanhã continuaremos então a leitura no verso 255. Então, Mahaprabhu, hoje lemos Mahaprabhu perguntando várias coisas para Ramananda Roy. Qual o lugar mais sagrado? Qual a atividade mais elevada? O que nós devemos fazer? Enfim, várias perguntas. E Ramananda Roy foi explicando uma por uma para Mahaprabhu. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, então. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai.
Por enquanto não aparece nenhuma pergunta aqui, somente comentários do Dandavati Pranam. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E hoje à noite continuaremos a leitura das aulas de Silacharya Maharaj como todas as noites. Nós temos aí muitas aulas de Silacharya Maharaj. Tem mais ou menos 20 anos de aula de Silacharya Maharaj. Então temos muitas aulas, vamos ler todo dia à noite, vamos lendo uma aula. Quando é festival, nós paramos, porque o festival é importante, e no dia falar sobre o festival, sobre quem apareceu, desapareceu, mas vamos continuar toda noite a ler as aulas de Silacharya Maharaj. E quando acabarmos de ler aqui o Sri Chaitanya Charitamrita, está no fim a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Vamos iniciar o livro de Silacharya Maharaj, Orientação, Upadeshi, volume 1. Vamos começar do início, 1. Então vamos começar a ler os livros depois de Silacharya Maharaj, todo dia um pouquinho, para conseguirmos ler os 4 livros que ele escreveu, e à noite continuaremos nas aulas dele. Então vamos lá todos juntos, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Shri Hari Gopinath Madana Mohan Shri Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Gori Charana Banda Jai Goshai Gori Charana Banda Jahavite Vignanasha Vishnapura Jahavite Vignanasha Vishnapura Jai Goshai Jaguri Tarada Jai Goshai Jaguri Tarada Charana Sevi Bhakta Sanema Charana Sevi Bhakta Sanema Janame Janame Gore Yogila Janame Janame Gore Yogila Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vaso Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bala Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava Pad Padma Puriyasa Guru Vaishnava Pad Padma Puriyasa Hari Ram Sankirtan Kare Narottam
Vamos ver quem participou conosco. Somente eu esqueci de falar na hora que estávamos falando sobre as canções, né, de Radha Krishna Lila. Srila Govinda Maharaj, ele sabia várias e várias canções sobre os lilas de Radha Krishna, porque o seu pai era cantor profissional. O pai de Srila Govinda Maharaj, ele cantava justamente essas canções profissionalmente. E ele falou para Srila Siddhartha Maharaj que ele sabia essas canções. E Srila Siddhartha Maharaj falou para ele: nunca mais cante e esqueça todas elas. Tire todas essas canções da sua mente. Não lembre mais delas, não cante nunca mais. E aí Srila Siddhartha Maharaj deu 22 canções para Srila Govinda Maharaj decorar, que são Gaudiya Vaishnavas. Em uma semana ele decorou elas. Então, para ver como Srila Siddhartha Maharaj, nem Srila Govinda Maharaj podia cantar essas canções, podia lembrar dessas canções. Essa foi a orientação do seu guru, Srila Siddhartha Maharaj. Então, vamos ver agora quem está participando conosco aqui. Nós temos conosco hoje aqui Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, Vijayaksha Prabhu, a Shrimati Devidasi também conosco, o Tiago também aqui conosco. Deixe-me ver quem mais. Temos aqui Arjuna Krishna Prabhu também, a Malini Devidasi também aqui assistindo conosco hoje.
Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Quem puder, assista. Hoje foi falado muito sobre Sadhu Sangha, né? A associação com devotos é a coisa principal, se associar com devotos. Então, à noite faremos o programa da noite com a leitura, como eu já falei, das aulas de Silachara Maharaj, 19 horas. Dandavat Pranam a todos, um bom dia. Vamos deixar a última imagem da live com as deidades. Temos aqui conosco também, hoje, assistindo, a Adivêdica Devidassi conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu não falei. Não, são essas mesmas pessoas. Então, bom dia a todos. Até a noite.